A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero aqui trazer um pequeno relato da Bíblia Sagrada que está registrado no livro de Lucas. Certo, meu querido? No livro de Lucas, Lucas 19. Livro de Lucas, capítulo 19, tá certo? Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Um versículo aqui da palavra de Deus que diz, Lucas capítulo 19, versículo 9. Então Jesus disse, houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Querido e amado ouvinte da palavra de Deus, Jesus ele não veio trazer uma religião, mas a palavra, salvação. E sabemos que para nós obtermos esta salvação, é preciso nós renunciar. Ou seja, renunciar ao nosso pecado, as fraquezas, aquilo que está matando espiritualmente a nossa vida. Então, quando nós resolvemos nos entregar no Senhor, certamente vai ter uma mudança, e a mudança ela vai ser diferente de uma velha criatura para uma nova pessoa, um novo homem, uma pessoa comprada, lavada, redimida no sangue do Cordeiro. É tão importante nós sabermos que para nós obtermos a salvação, nós temos que renunciar tudo deste mundo, aquilo que condena a nossa alma, aquilo que nos traz ao pecado, que nos leva à condenação diante do Senhor. Então, quando nós reconhecemos, nós temos um reconhecimento que nós estamos no pecado, certamente nós vamos poder chegarmos e aproximar-se de Deus. E uma vez se aproximando do Senhor, certamente nós vamos aprender com Ele a vivermos uma nova vida, uma nova trilha, um novo caminho, um novo homem, uma nova pessoa na presença do Senhor. Não vive mais eu, mas vive o Senhor, disse o apóstolo Paulo. Então, quando a Bíblia diz, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, certamente é quando nós estamos cansados do pecado. Mas às vezes, amado, esta canseira de um pecado, da prostituição, da idolatria, daquilo que está nos condenando à morte, não somente física, mas espiritualmente, nós temos que entender que Deus ele quer que nós venha se renovar, reconhecer e vir ao altar e fazer uma aliança com Ele para que nós possamos caminhar e trilhar uma nova vida, um novo caminho diante da sua presença. Então, quando Ele está chamando aqui, Ele está falando, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é justamente aqueles que estão na condenação do pecado, que estão lá fora, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer da vida, Tudo que está fazendo está dando errado, tudo que está acontecendo está levando à condenação. Então, às vezes, a pessoa está no lamaçal do pecado, mas não quer abandonar, uma vez este pecado, mas quer estar ali. Por quê? Porque a carne, ela cobiça o pecado, ela cobiça as coisas mundanas, as coisas deste mundo, aquilo que condena a tua alma, a nossa alma. Então, quando nós precisamos reconhecer, é ouvindo a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra edifica,
a palavra liberta, a palavra transforma, ela purifica a nossa alma, ela nos levanta, nos capacita e faz viver e reconhecer uma nova era, ou seja, um novo caminho, ou seja, conhecermos a luz, Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado para morrer na cruz do Calvário, e hoje, como ele derramou seu sangue na cruz, e ele nos traz o direito de reconhecermos o nosso ego, o nosso eu, e aí o quê? E aí se chegar à presença, se chegarmos a Deus, temos a presença do Espírito Santo para que a obra de Deus se concretize na nossa vida. Então, querido, você que está aí me ouvindo, me assistindo no YouTube, que Deus venha tocar fortemente na tua alma, na tua vida, porque você está cansado de viver esta vida de pecado, esta vida de prostituição, de idolatria, de condenação, e você não consegue se levantar. Mas agora, nesse exato momento, esta profecia, palavra, vai ao encontro do teu coração para mudar a tua história. Entendeu, amado? Precisa ter um reconhecimento. Todos aqueles lá no passado reconheceram e seguiram a Cristo, como hoje não é diferente. Temos que reconhecer e seguirmos o Senhor, se colocarmos da sua presença para que a obra do Espírito Santo ela venha se manifestar na nossa vida. Diferentemente. Então, para ser uma nova pessoa, um novo homem, você tem que reconhecer, nós temos que reconhecer, nós temos que se colocar, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Porque não adianta, amado, somente carregar a Bíblia, vir para cá do Senhor, mas se nós não queremos obedecer, ficar no estatuto pela lei da sua palavra, daquilo que o Senhor requer para a tua vida, para a minha vida, para nós podermos crescermos com o Senhor Jesus nesta grande caminhada. Então, Zaqueu, um publicano, um homem que estava ali cobrando impostos dentro de Jericó, ele era ali mal visto por muitas pessoas da cidade e da região que ele vivia. Por quê? Porque ele, além de cobrar os impostos, ele metia a mão no bolso das pessoas e tirava a lei que não devia tirar. Entendeu, amado? Mas ele ouviu falar do Mestre, de Jesus. E quando ele ouviu, ele sentiu dentro do coração que ele precisava ter uma mudança. Ele precisava sair dessa situação que estava embatando. Por quê? Porque ele podia até ser feliz porque tinha dinheiro, mas não tinha paz, porque as pessoas que viviam próximo ficavam lhe condenando todo o tempo. Mas condenando por quê? Justamente, injustamente? Sim, justamente, porque ele fazia coisas que desagradavam a lei, a palavra do Senhor, tirando das pessoas além do que devia cobrar dos impostos. Mas ele teve um reconhecimento para querer mudar a sua vida, mudar a história, mudar o momento que estava vivendo. E nós precisamos reconhecer como Zaqueu reconheceu, para nós também chegar a este ponto de reconhecimento para mudar a história, o quadro da nossa vida. Amado, é simplesmente decisão, atitude, reconhecendo que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos mudar, que nós precisamos avançar, crescermos com o Senhor, para que nós venhamos a ter o sucesso da salvação eterna, obter a salvação, a coroa da vida, aquilo que está nos preparando o Senhor para nós sermos arrebatados. Então, enquanto nós estamos aqui caminhando, estamos trilhando, temos que obedecer e fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, Zaqueu, o que ele faz? Ele quer o quê? Conhecer, ele quer saber quem é esse homem, que tanto as pessoas estão falando, de maravilhas, de cura, libertação, transformação, pessoas que vão se curvando, aceitando, caminhando, seguindo a Jesus. Então ele quer conhecer, ele quer reconhecer os seus pecados e conhecer o Mestre, conhecer Jesus.
Talvez você tenha esse desejo no teu coração. Você quer conhecer quem é Jesus Cristo. Então, para conhecer, você precisa caminhar aí até uma congregação e ali você vai escutar a mensagem, a palavra. Não é o pastor, o dirigente, não. Você vai escutar a mensagem através do dirigente ou do pastor e você vai chegar num ponto de reconhecer e aceitar e se retornar aos braços do Senhor para que a obra do Espírito Santo ela venha fazer moradia e habitação sobre a tua vida. Então, o que é que acontece, amado? A Bíblia diz que Zaqueu ele era pequeno em estatura. Ele vai fazer o quê? Ele vai correr em uma figueira, né, e vai subir. A Bíblia diz que aquela figueira, né, ela soltava um pó e ela irritava a pele. Mas veja bem que ele nem presta atenção. Ele está tão focado de conhecer o Mestre, o Senhor, que ele não presta atenção na figueira que ele está subindo. Então ele vai subir, né, porque só desta maneira ele poderia ver o Mestre, porque a multidão era imensa e ele era de pequena estatura. E ele fica lá esperando passar. Mas quando vem passando, vai ter uma surpresa muito grande para Zaqueu. Que surpresa! Olha a surpresa que é. Zaqueu está lá em cima e Jesus ele vem passando e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Que maravilha, né, amado? O Senhor conhecer Zaqueu, o Senhor te conhece também, você que está aí. O Senhor conhece a tua alma, a tua vida, porque tu está passando um momento tão difícil. Ele conhece o que tu precisa e que você está pedindo do Senhor. Então é preciso nós entender que o Senhor está esperando por nós, esperando por você, mas você precisa dar um passo, ou seja, você precisa se achegar até a presença dele para que a obra ela venha se concretizar. Então Zaqueu, ele ouve o mestre dizer e chamar o nome dele, dizendo: desce depressa, Zaqueu, porque me convém hoje pousar na tua casa. O Senhor também quer fazer moradia, não é na tua casa material, é dentro de você, no teu coração, na tua alma, no teu ser, que está necessitado da palavra, necessitado de ouvir a mensagem, a voz do Senhor. Então, para isso, nós temos que entender a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus para com a nossa vida, para que isso venha acontecer grandiosamente na nossa vida. Então, amado, a Bíblia vem relatar que depressa ele desce. E aí as pessoas começam a murmurar, ou seja, né, a cogitar em pensamentos, mas o mestre está sabendo e conhece, né? Então a Bíblia diz que ele desce depressa. As pessoas começam a falar: mas quem é esse homem que vai se hospedar na casa de um homem pecador? De um homem pecador que nós odiamos. Ei, amado, o Senhor veio não para os sãos, mas para os doentes, os cativos, oprimidos, os que estão jogados no lamaçal do pecado. Jesus veio para salvar essas vidas, trazer ao santo conhecimento da sua palavra, o ensinamento doutrinal da palavra do Senhor, para que possamos entender a vontade de Deus. Então, o Senhor, ele fala: me convém pousar, Zaqueu, na tua casa ainda hoje. Então Zaqueu vai dar um banquete, vai convidar o mestre, os discípulos, e ali vai, né, chamar a todos seus amigos, né, os publicanos, né, a todos da região da cidade, né, e ali vão estar todos juntos. O mestre está na cabeceira da mesa, está ali Zaqueu muito feliz de conhecer a Jesus, conhecer o mestre, a palavra. Então ele se levanta da mesa e fica ali em pé, e ele vai pronunciar uma mensagem que muita gente não reconhece. Ele vai dizer: mestre, se eu tenho roubado, tirado das pessoas, eu quero, né, restituir, né, 4 vezes mais. Ou seja, houve salvação e arrependimento na casa de Zaqueu.
Então precisa nós reconhecer os nossos atos, os nossos erros, aonde estão nossas falhas, aonde pecamos, aonde erramos, para nós poder ter esse reconhecimento e para que Deus venha trabalhar de uma forma muito forte na nossa vida. Jesus olhou para todos que estavam dentro daquela casa e disse: olha, houve salvação, pois esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Entendeu, querido? Os perdidos, aqueles que estão no vício das drogas, no álcool, que estão aí, né, assassino, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, afeminado, as meretrizes, traficantes, os ricos, mendigos, impuros, os mentirosos, os cães, os que vivem na lascívia, no pecado. Esses o Senhor quer libertar, transformar, trazendo para si e transformando essa pessoa, levantando como instrumento, vaso de honra para apregoar a sua palavra. Entendeu, querido? Então Deus trabalha desta forma quando nós obedecemos a sua palavra. É forte, eficaz, firme, divino e tremendo para trabalhar assim o Senhor sobre a nossa vida. Que Deus venha te abençoar neste relato, nesta mensagem, nesse momento. Que Deus venha abençoar grandiosamente. A sua garrafa de água já está aí, copo de água, peça em boca. Você vai orar comigo e vai profetizar a bênção, a cura e a libertação sobre a tua vida. Então se arrependa, venha, procure uma congregação próxima da tua casa, vá lá, ouça uma mensagem, dobre o joelho, aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, porque na vida ou na morte terás a salvação eterna na presença de Deus. Tá certo? Ore comigo. Senhor, obrigado pela mensagem, pela palavra nesse momento. Abençoa nossos ouvintes no YouTube, abençoa todos aqueles que vão nos assistir. Toca na planta dos pés, a cabeça, faz uma grande obra de transformação e libertação sobre a vida deles. E o nome do Senhor será glorificado, toda certeza absoluta para a glória do teu nome. Consagra esta água, consagra esta peça de roupa. Quando esta pessoa ingerir esta água e quando ela vestir esta peça de roupa, ela seja sarada, curada, livre e transformada em nome do Pai, do Filho e do Santo Doce Espírito de Deus. E assim seja. Amém. Que você diga graças a Deus. Querido, obrigado, viu, pela oportunidade, obrigado por estar assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal para que venha desenvolver, crescer, porque cada dia, todo instante estaremos aqui trazendo uma palavra, uma mensagem para o teu coração, lá no trono da graça do Senhor para a sua vida. Tá bom? Fique na paz, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.